Olá, eu sou Deni Fingergut e o Perfil Opinião está começando. Ele foi o primeiro navegador brasileiro a completar uma volta ao mundo em solitário. Mas o mar não parou de chamá-lo de volta e assim realizou a segunda volta ao mundo, contando sua aventura na trilogia Em Busca do Oriente, Em Busca das Raízes e A Caminho de Casa. 14 anos depois, volta a bordo do veleiro Três Marias para realizar a terceira circunnavegação. Com o tempo, sentiu a necessidade de dividir seus conhecimentos e incentivar a juventude brasileira a conhecer o mundo através do mar. E construiu o veleiro Escola Fraternidade, se lançando mais uma vez ao oceano. Retornando, recebeu do governo brasileiro 2 medalhas e o diploma de Cavaleiro do Mérito Naval. Mas o canto da sereia cantou mais alto e lá vai ele de novo rumo à Antártica. Faltava ainda alguma coisa para este comandante inquieto. Em 2016, realiza sua 5ª volta ao mundo e lança mais um livro, Alasca, Muito Além da Linha do Horizonte. Em terra firme, fundará o Museu Náutico Aleixo Belov, no Centro Histórico de Salvador. E eu converso hoje no Perfil Opinião com um dos navegadores mais queridos do Brasil, Aleixo Belov. Aleixo, um prazer enorme ter você aqui em nosso programa e antecipadamente parabéns pelo lançamento do livro Alasca. Certo, muito obrigado. Bem, vamos contar essa história, né? Com toda a garra e determinação que você sempre teve. Como é que começa essa história de Aleixo Belov? As coisas acontecem por si. Eu estava tranquilo, tinha 16 anos, quando uma pessoa ia viajar para um lugar e não queria levar tudo, me deu um óculos de mergulho de presente. Eu não sabia nem para que servia esse óculos, porque naquele tempo não tinha televisão, nem preta e branca. Como hoje todo mundo, os meninos, as crianças, já veem as pessoas mergulhando. Perguntei para que serve, para olhar os peixinhos. E lá vou eu para o mar, com água no joelho, olhar os peixinhos. Me apaixonei pelo mar. Aí comecei a mergulhar. E aí eu li um livro chamado Expedição Moana, onde 4 amigos prepararam um veleiro e mergulharam em todos os oceanos. Era muito prático, porque o transporte era no barco, o hotel era o barco, a comida fazia no barco. E escolhia os lugares para ancorar, para mergulhar. E aí tive a ideia, é isso que eu preciso. Eu quero dar a volta ao mundo num veleiro. Eu tinha ido a Porto Seguro mergulhar. Naquele tempo, Porto Seguro não tinha hotel nenhum. Tinha uma pousada com 3 quartinhos só. Nada mais, nada do que é hoje. Eu fui mergulhar lá fora. E estava lindo, os arrecifes, os peixes, tudo. Aí saí correndo, querendo realizar o meu sonho. Eu cheguei em casa, peguei um caderno de capa dura e escrevi todo o meu projeto. As línguas que eu tinha que aprender, navegação, aprender a me localizar. Hoje é com GPS, aperta o botão e já sabe. Naquele tempo era com sextante. Tinha que aprender a construir um barco porque não tinha dinheiro para fazer. Eu nunca tinha içado uma vela. Só depois eu entendi que eu tinha o principal. Olha, eu não tinha dinheiro, era estudante, nunca içei uma vela, nunca tinha andado de veleiro, mas eu tinha um sonho. Quer dizer, esse sonho me levou para frente. Um sonho e a força do querer que pode movimentar o ser humano a realizar aquilo que quiser. Pois é, mas o sonho que fez com que eu não dispersasse as minhas energias fazendo coisas desnecessárias. Né? A maioria das pessoas gasta o tempo à toa, ou então sentado na televisão ali, assistindo um programa que às vezes não tem nada a ver com o sonho dele. O tempo passa, é bom, se distrai. E depois, como fica? Então, comigo foi diferente. Ou seja, você tinha um sonho, um objetivo e concentrou como realizar. Tudo. Eu escrevi um projeto. E aí eu levei, foi 15 anos me preparando para poder sair no meu barco para dar a volta ao mundo. Claro que nesse período eu andei em outros barcos. Tem um barco chileno que passou aqui, eu perguntei a ele como é que ele fazia para ganhar dinheiro, para viajar. Ele disse, é muito simples. Tudo que eu ganho, eu gasto a metade e guardo a metade. E depois eu viajo. Aí
Eu disse, olha, é possível. Pois é, mas você é engenheiro, você tem uma grande empresa hoje de engenharia, né, náutica e tal, e esse foi outro projeto também a ser perseguido para realizar aquilo que é o seu sonho de vida, né? Então, como é que você chega até a engenharia e começa a construir essa vida mais sólida para te possibilitar realmente fazer essa viagem? É isso. Tem muita gente que quer fazer só o que agrada. Não, a gente tem que fazer aquilo que agrada. Confúcio falou, se você escolhe bem a sua profissão, você não trabalha um só dia, é só lazer. Mas o que aconteceu? Eu me tornei mergulhador e me tornei engenheiro. E sem querer, juntei as duas coisas e minha empresa faz tudo no mar. Você está comigo? Mas foi assim, as pessoas foram me chamando para fazer isso. Olha, deu uma mergulhada aqui, esse porto está com problema. E aí foi crescendo para onde a coisa ia. Entendeu? Eu expliquei a muita gente que as coisas aconteceram por acaso. Eu nasci na Ucrânia. Eu não pedi para nascer na Ucrânia. Durante a Segunda Guerra Mundial, né? Teve a guerra, meu pai, fugindo da guerra, veio para o Brasil. Fui eu que pedi para vir para o Brasil? Não aconteceu. Eu pedi alguém para me dar óculos de mergulho de presente? Não, me deram óculos. Aí eu aprendi a mergulhar e um professor da faculdade pediu para eu mergulhar no porto. E quando eu pensei que não, me tornei mergulhador profissional. Aí me apaixonei pelo mar, aí vieram as viagens assim por diante. Então, por exemplo, você me falou aí do veleiro Três Marias. O veleiro Três Marias foi o seu primeiro veleiro realmente construído? Eu viajei com o Lev Machevski no Santa Cruz, mas a viagem durou 4 meses. As pessoas se desentenderam, a viagem acabou. Lev era um grande artista, uma pessoa maravilhosa, mas não era um grande marinheiro, porque não basta ser artista, ele era um sonhador. Ele me ensinou muita coisa, mas... Se eu não me engano, ele foi uma das primeiras pessoas que você viu construindo mesmo também o próprio veleiro e tal. Isso te inspirou, né? Isso. Mas tudo na vida acontece por acaso. Eu nunca pensei em montar uma empresa. Mas quando eu me desquitei, a mulher brigava sempre comigo, queria mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Eu resolvi montar a empresa para ela nunca saber quanto eu ganho. E hoje essa empresa tem 1.350 funcionários. Quer dizer, é o destino que vai nos levando. Eu não fiz um plano todo de vida como eu ia fazer. Eu fiz alguma coisa, o resto foi acontecendo. Então eu fiz a primeira volta ao mundo, gostei muito. A segunda e a terceira. Na terceira, eu levei os filhos para conhecer os melhores lugares do planeta. Isso em que período, coincidindo com as férias deles, Sei. não parou. Então acabou essa fase de ter intimidade com o mar. Aí eu fui tão feliz nisso, quando eu ganhei mais dinheiro, eu resolvi fazer um veleiro escola e convidei jovens brasileiros para viajar comigo. E ninguém pagou um centavo. Nós vamos falar a respeito desse assunto, mas eu quero que você nos fale também, Sim. com os Três Marias, o que é que você conseguiu realmente realizar, além disso que você já falou, que foi ganhar essa intimidade com o mar, levar a família para conhecer os melhores lugares do mundo e tal. Quais são os melhores lugares do mundo, na sua opinião? Olha, tem vários diferentes. O lugar mais bonito é a Polinésia Francesa. Mas foi lindo. Cheguei lá, o pessoal era muito bonito. E eu fiquei pensando, por que o pessoal é muito bonito? Aí fiquei pensando. Aí descobri que eles eram bonitos porque eram felizes. A pessoa, quando é feliz, vai se tornando bonito. Quando é infeliz, fica... acabrunhado. Isso. E por que eles eram felizes? Eles trabalhavam 2 dias por semana só. Um dia pescando, um dia colhendo frutas e raízes. O resto do tempo cantando, dançando, tomando banho de cachoeira. Qualquer um fica bonito desse jeito. Então eu entendi. Então a Polinésia Francesa é um dos lugares mais bonitos, porque o francês é esperto, ele não deixou estragar a natureza. Quer dizer, ele não estragou. Os nativos não estragam. Outro lugar muito bonito é Bali, a Indonésia. Quando eu cheguei lá, Bali ainda era um paraíso na Terra. A pessoa falava com as pessoas, segurava a mão das pessoas, ninguém se afastava de você. Todo mundo tomava banho nos riachos, nas valas de irrigação, na maior paz, sem problema nenhum. Não tinha ladrão, porta não tinha fechadura, não tinha nada. Mas isso não durou. Anos depois que eu fui lá, em cada esquina tinha um motoqueiro perguntando,
Você quer uma menina? Já tinha prostituição, coisa que não tinha. Você quer haxixe? Você quer não sei o quê? O rio que eu tomava banho com aquela água cristalina estava todo poluído, porque Indonésia tem 13 mil ilhas. As pessoas das outras ilhas, vendo o paraíso que é Bali, invadiram Bali. De 500 mil habitantes, mudou em 5 anos para 3 milhões de habitantes. É um crescimento Resultado, realmente... o pessoal veio sem ter Muito. casa, sem ter emprego, sem ter terra para trabalhar, sem nada, começaram a roubar tudo, acabar tudo. O paraíso acabou. Se você conhecer algum lugar muito bom, não conte para ninguém, senão acaba. Pois é, você está falando aí a respeito do impacto, assim, Bali, inclusive o impacto ambiental também, né? E é uma outra questão que a gente não pode deixar de comentar com você, porque se alguém conhece o mar, nesses anos todos que você se dedicou e dedica a sua vida ao mar, e pode também falar sobre isso, é você. Eu gostaria que você falasse um pouco da questão do meio ambiente e as transformações que você vem vendo e enfrentando ao longo desse tempo. As transformações são muito ruins, não são boas. Agora, na Polinésia, o negócio foi preservado. Agora, na Indonésia, lá em Bali, o que eu acho impressionante é a tolerância. Tanto tráfego, tanta motocicleta, não via um carro arranhado, um carro não bate no outro. As mulheres levam as crianças na motoquinha para a escola atrás, ninguém se acidenta, ninguém cai, todo mundo tem paciência. Esse pessoal oriental é fabuloso. Isso é verdade. Agora, em relação, por exemplo, a tradições, costumes e tal, nos seus livros você relata, por exemplo, o fato de que você foi convidado algumas vezes, né, para, digamos assim, conhecer a família, ou as mulheres das famílias que ali estavam, que faziam, porventura, alguma amizade como uma tradição. Então, eu queria que você relatasse isso para a gente também e falasse um pouco do costume das pessoas, aquilo que te impressiona ao longo desse tempo. Repara o seguinte, se você chegar em Nova York num veleirinho, ninguém repara. Se você chega numa pequena ilha, num veleirinho, ainda mais sozinho, você é o evento. Então as pessoas abrem o coração e lhe contam tudo. Algumas perguntam, que dia você vai embora, que dia você vai embora? Por quê? Porque antes de você ir embora, quero que você passe lá em casa. Aí foi muito bom, foi muito bom. A vida torna-se extremamente interessante. Essas pessoas que moram junto com outros e não contam nada para os vizinhos, contam tudo o que sentem no coração para você. E é muito amor, é muito amor. Depois você vai embora. Alejo, só para dar um gostinho às pessoas, né, de como é que vai ser esse programa, nos outros blocos também, a gente vai ver algumas imagens que mostram também, né, o cotidiano, até um pouco do Fraternidade que você já citou aí também. Vamos ver? Vamos. Menino, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Ei, cacete, mas vou passar primeiro em Honolulu. Estúdio de mecânica aí. Aí, grande Herman. O próximo livro vai nascendo aos poucos. Cada mês eu preencho um caderno de capa dura com 200 páginas. Minha letra é muito grande porque os olhos vão ficando fracos, a letra vai aumentando de tamanho. Mas mesmo assim tem material à vontade. Depois de 17 dias de mar, estamos chegando finalmente a Dili, Timor-Leste.
o que já foi uma colônia portuguesa na Indonésia. De daqui para Bali, apesar de não ser longe, é vento contra o tempo todo e correnteza também. E olha, vem vento aí de 35 nós na cara. Às vezes a gente pensa, para que eu saí de casa para me enfiar num buraco desse? Mas nem eu me entendo. Se alguém souber responder, por favor me ajude. Um abraço. Aleixo, você é uma figura mesmo, né? Como é que você faz aquela pergunta? Já descobriu a resposta? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Por que é que eu fiz que eu me enfiei num buraco Pois desse? é, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu Essa foi uma não pergunta sei. que te ocorreu muitas vezes, assim, nas viagens em geral? A gente vai porque a gente sente uma atração, alguma coisa chama a gente não sabe o que é, e a gente vai. É o canto da sereia. Às vezes a gente até se arrepende do caminho, mas não tem mais jeito, já está lá e continua. Tem que continuar mesmo, né? Então, a gente mostrou ali já algumas imagens, né, da viagem que você fez, essa última viagem que você fez em 2016, que começou, e que já são referentes a essa travessia que você fez aí, essa circunnavegação, e que você foi também para o Alasca. E ali mostra, por exemplo, uma tempestade, mostra também alguns momentos dentro do barco, né? Vocês jogando, se alimentando, convivendo ali com outras pessoas e tal, mas também enfrentando um perigo que é esse, porque no mar nem tudo é fácil. Aí você fala ali da tempestade. Quero que você fale dessa tempestade aqui para a gente, como é enfrentar uma tempestade mesmo no mar. Repare bem, quando ela chega, não adianta você querer que ela fique ou que ela vá embora. Ela chega e ela manda. Você só tem uma opção, trabalhar o mais que pode para preservar o barco e a tripulação. E é isso que a gente faz. Depois que a tempestade se acalma, a gente acha que foi ótima a tempestade ter surgido. Essas coisas são ótimas desde que a gente sobreviva, entendeu? Se a gente morrer, não conta a história. Mas a tempestade, às vezes, dá vontade de pegar mais algumas, mas desde que eu pudesse ter a garantia que no final eu sairia vivo. É como Pois é, mas eu fico pensando assim, fazendo analogia seguro. com a vida também, como né? é que fosse fazer um assim. seguro e querer receber o seguro de morte ainda em vida, entendeu? Não consegue, né? A companhia de seguro só paga o seguro depois que você morre. Então, essa garantia na vida a gente não tem mesmo assim, nada, nunca, 100%, nem navegando. Mas a gente vai comentar sobre isso no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. E hoje aqui no Perfil Opinião estou conversando com um dos navegadores mais queridos do Brasil, Aleixo Belov, que realizou 5 voltas ao mundo e deixou tudo muito bem registrado em vários livros, né? Aleixo, antes de você construir o veleiro Fraternidade, que é enorme, que eu quero que você conte a história dele também, eu vou mostrar aqui rapidamente alguns livros que você lançou antes. Eu não sei se eles estão esgotados, se ainda tem. Esse já é uma versão nova, A Volta ao Mundo em Solitário, né? É o primeiro. Mostrar. Esse foi o primeiro de todos, não é isso? E aqui, Em Busca das Raízes, também, onde você conta essa trajetória, né? Que você faz. O que é que você conta nesse aqui?
Em Busca das Raízes é meu retorno ao lugar que eu nasci, entendeu? A segunda volta tem 3 livros. O primeiro é Em Busca do Oriente, minha viagem à Índia, onde eu fui pesquisar a filosofia oriental. Depois, Em Busca das Raízes, minha viagem até a Ucrânia, onde eu nasci. E depois o terceiro livro é A Caminho de Casa. A Caminho de Casa relata o fato de eu ter visto tanta coisa que não queria ver mais nada. Eu só queria conseguir chegar em casa. Aliás, E essa cheguei. sensação de querer voltar em casa, pelos vídeos que eu vi seu e fui acompanhando a sua viagem, né? Pela internet e tal. Chega um momento que parece que é comum a todas as viagens, essa vontade de realmente voltar para casa, né? Já não aguentar mais aquela viagem. Quando a gente está em terra há muito tempo, aí dá uma saudade do mar, a gente vai embora. Você E falou aí de depois- alguns momentos bem marcantes, né? Que foi Em Busca das Raízes, onde você na sua quarta viagem também reencontra a sua família Eu na fui, Ucrânia. exatamente. Né? Na quarta volta ao mundo, eu consegui levar o barco até a Ucrânia, até Odessa. Entendeu? Então foi muito bom eu conhecer de perto a região que me produziu, né? Que me forneceu a genética. A cultura eu fui colhendo pelo caminho que eu fui viajando aqui no Brasil e nos países que eu conheci. Mas a genética veio de lá. A gente vai conhecer um pouquinho desse retorno através de algumas imagens que a gente tem aqui de quando o Aleixo volta e vai procurar onde é mesmo que eu nasci, onde é a casa que eu nasci. Vamos ver essas imagens. Preparado para voltar às raízes? Ninguém sabe. Eu tenho até medo dessa chegada. Vamos ver o que é que eu vou sentir. O que é que vai se passar com a minha cabeça e o meu coração. Kuva, Alika, I'm sure so that's a bit. Харьков. У нас и земляника. Ну то ж. Дождь в городе был? А? Дождь в городе был сегодня? Вот это огурцы. Ну, огурцы, да. Груша. Хороший, да, красивый. Это красивое. Видно, красивый, хороший. Она нас перемирает. Будем кушать. Вот, и сейчас я помою только. Сейчас помоем и будем. Оно недалеко. Ну, посмотри. Foi praticamente impossível localizar a casa que eu nasci. Esta é a rua na qual eu nasci. As casas foram alteradas, modificadas, acrescentadas ou derrubadas. Nada a fazer, a não ser seguir em frente. Сейчас можно... Войны тоже жила, у нас хата Я сгорела, живу в Бразилии. а бабушка тут была. Его родители и они с сестрой уехали за границу во время войны. А он такой весит, полкилограмма весит малютенький. Другими маленькую капельку, я никогда не пью ничего. Маленькую капельку положите вот так. Никогда не пью, никогда. Aí, Aleixo, muita emoção esse momento aí na Ucrânia? Realmente, eu sempre quis visitar o lugar que eu nasci, porque eu saí, na realidade, só fiquei na Ucrânia até 7 meses. Depois a gente saiu pela Polônia, pela Alemanha, pela Itália. Cheguei no Brasil com 6 anos, mas nunca tinha andado, pisado em terras ucranianas. Você já mantinha contato com esses parentes que lá Muito viviam? pouco, Muito muito pouco. pouco.
Então, pelas indicações, como é o nome da cidade mesmo que você nasceu? É Meriefá. Eu nasci Meriefá. na cidade chamada Meriefá, no interior, porque meu pai era agrônomo. Meu pai não era marinheiro, nem andava no mar, nem nada. Ao Meu pai contrário, era ligadíssimo à terra, né? agrônomo. Então, eu cheguei em Odessa de barco e de lá peguei um trem, 8 horas de trem, 1h30 de ônibus, cheguei no lugar que eu nasci. É no interior. E ali aquela família toda que te recebeu assim com uma felicidade, vocês comeram junto, Aí, né? todo dia eu era convidado para comer, jantar ou dormir na casa de um dos parentes, entendeu? Imagino a emoção. Mas vamos contar então como é que se dá a construção do Fraternidade, né? Falar do Fraternidade também falar de um momento na sua vida bem especial, um momento em que de alguma forma você retorna tudo aquilo que o Brasil também de alguma forma te trouxe, a Bahia te trouxe, o mar te trouxe, né? Para esses outros brasileiros, para que incentivando essas pessoas a conhecerem o mundo e terem essa experiência no mar. Vamos falar um pouco disso? Vamos. Eu mesmo não sabia por quê. Depois de dar 3 voltas ao mundo solitário num barco pequenininho, por que eu tive a ideia de fazer um veleiro escola? Claro, eu queria levar os jovens, dividir essa alegria com os jovens, mas eu não sabia exatamente por quê. Eu sabia que eu queria, mas não sabia por que eu queria. E aí, conversando com minha filha Mariana, entendeu? Foi aí que ela, e depois, agora que eu resolvi que ia fazer o museu para guardar todo o meu acervo, porque foi muito difícil eu começar essas voltas ao mundo. Ninguém por aqui tinha dado volta ao mundo. Ninguém sabia como fazer isso. Eu, para descobrir, deu um trabalho danado. Eu agora vou criar um museu e uma fundação já está criada. E ali qualquer pessoa que quiser seguir passos semelhantes a isso, pode fazer a pesquisa ali, vai ser bem mais fácil. Então foi minha filha Mariana que me disse assim, que ela achava que eu fazia isso porque eu cheguei aqui com 6 anos, sem um tostão no bolso, sem falar uma palavra de português. E eu consegui progredir aqui. A sociedade deixou que eu crescesse, evoluísse, aprendesse tudo. Eu me tornei engenheiro, me tornei professor da universidade, aprendi a falar 5 línguas, visitei 80 países, hoje tenho uma empresa de 1.350 funcionários. Então, a sociedade deixou que eu me tornasse o homem que sou. E a Baía de Todos os Santos é uma das mais responsáveis pelo meu amor pelo mar. É como chama Quirimurê, entendeu? Eu devo muita coisa. Foi a Baía de Todos os Santos que me forjou. Então foi minha filha que me disse que eu achava que eu tinha uma dívida com a sociedade brasileira, especialmente com a sociedade baiana. Então eu resolvi fazer o veleiro escola. Já ofereci 56 vagas nas viagens todas, porque ninguém faz a volta ao mundo completa. Tem uns 2 que fizeram. A gente está vendo já ali, Aleixo, a imagem da construção, né? Conta um pouco da história dessa construção também do Fraternidade. O que ele traz de diferente? Mas então, o resultado, eu resolvi devolver alguma coisa para essa sociedade, resolver pagar a dívida que eu tenho com a sociedade. Então, eu fiz o veleiro escola, convidei as pessoas para navegar comigo sem pagar um centavo, os alunos, os jovens. E agora estou fazendo o museu e a fundação, onde vou botar a biblioteca toda, todos os quadros que eu coletei pelo mundo, todas as conchas, todos os artesanatos, todos os livros, tudo eu vou colocar à disposição de quem quiser pesquisar, estará liberado. Bem, a gente continua vendo aí algumas imagens aí desse veleiro, né? E a gente sabe que algumas facilidades foram implementadas dentro desse veleiro para possibilitar que você também continuasse, né, trabalhando dentro deste barco, porque é duro, né? Quer dizer, quando você começou, você tinha o quê? 30 e poucos anos de idade, né? De lá para cá, 40 anos se passaram. E fica mais difícil dentro de um barco como esse, né? Então, o que você fez, que adaptações você teve que fazer para que você continue
até hoje assim navegando? Repare o seguinte, eu fiz 3 voltas ao mundo no barco pequeno e visitei centenas de barcos pelo caminho. E navegando no barco pequeno, eu aprendi o que é necessário para que um barco seja bom, para que o barco funcione bem. Eu aprendi. E aí eu tentei fazer um veleiro escola, quis comprar o projeto pronto na mão de alguém. Não encontrei nenhum projeto que preenchesse os requisitos que eu queria. Então eu resolvi eu mesmo projetar esse barco. Só chamei um arquiteto naval para me ajudar a fazer o formato do casco, porque é um computador que faz. Todo o resto que tem que ter o barco, foi eu que escolhi, eu desenhei peça por peça e construí em Mapele, no meu estaleiro lá, construí esse barco. Esse barco eu digo que reflete a minha alma, porque eu botei nele tudo que eu descobri que o barco devia ter para funcionar bem. Esse momento, para mim, é um divisor de águas, porque eu dei 3 voltas ao mundo, foi sozinho. Depois eu tive a ideia, que eu não sei se é boa ou ruim, de fazer um barco grande para levar um bocado de gente, para ver se aquilo que eu aprendi, por mais que as pessoas sejam preparadas, sabidas, sempre tem alguma coisa que eu aprendi que pode servir para os outros. Que eu procuro avaliar nas pessoas quando eu faço as entrevistas, que hoje é o dia das entrevistas, é justamente saber, tentar captar se o terreno é fértil para plantar uma ideia, para fazer um negócio. Esse é que é o principal objetivo dessa viagem. Desses alunos que você colocou lá dentro e que cada um deles, eu posso imaginar que tinha algum tipo de qualidade, ou alguns sabiam falar línguas, outros sabiam navegar, outros sabiam mergulhar, enfim. De que forma foi essa viagem? Foi difícil escolher os alunos, porque um amigo meu, o Hélio Viana, tinha um blog muito lido sobre náutica. Quando eu disse a ele que eu ia fazer seleção de alunos, ele botou no blog dele, em uma semana apareceram 150 candidatos. Até eu queria ir também. Eu lhe convidei e você não veio. Não pude. Resultado. Então, a maior dificuldade era escolher entre 150 pessoas e cada semana chegavam mais pessoas interessadas em viajar. Então, alguns diziam que já tinham navegado, que sabiam fazer isso, sabiam fazer aquilo, pensando que com isso eles seriam escolhidos. Mas não, se já navegou e já sabia fazer, não precisava do veleiro escola. Eu escolhi para botar no veleiro escola as pessoas que amavam o mar. Não precisa aprender, não precisa saber mais nada. Amavam o mar. Amavam o mar. E o resto a gente ia ensinar eles. Ok. Eu vou aproveitar e mostrar aqui um dos livros do Aleixo, A Terceira Volta ao Mundo, do veleiro, no veleiro ainda, Três Marias, né? Que ele fez aqui. Tem como produção esse livro e vídeos que são belíssimos, que mostram todo esse trajeto também. Estou mostrando isso, Aleixo, porque a gente já vai quase para o intervalo e eu quero mostrar essa produção de livros aqui que você fez. Essa foi a 4ª volta ao mundo a que a gente está se referindo, a bordo do veleiro escola Fraternidade, também com fotografias belíssimas, mostrando todo o seu roteiro e acompanhando esses CDs. E já com filmes. Eu passei não só a escrever as histórias, contar tudo, como eu comecei a acrescentar filmes no livro. Eu coloco sempre um DVD dentro do livro para a pessoa poder também assistir o filme. Pois é, eu abri aqui e vou mostrar, né? Aqui na região, na casa assim, humilde no Sudão e alunas de arte a bordo. Então, você sempre, vou mostrar essa foto daqui, que é para mostrar o quanto você também abriu o seu veleiro para as pessoas das terras onde você chegou. Isso aí, né? É no Sudão. Eu encontrei um grupo de jovens que estudavam belas artes. E então eu convidei esse grupo de jovens para visitar meu barco. Eles são muçulmanos, está vendo? Todos têm um pano na cabeça. Pois é. Né? Então, quer dizer, o livro, além de trazer todas essas imagens magníficas, mostra também muito dos locais aonde você esteve. Deixa eu mostrar aqui, que é tão bonito mesmo, se Isso vocês pudessem aí ver. a Índia. Aqui na As Índia. mulheres na Índia estão sempre muito bem vestidas.
E os homens de qualquer jeito. Entendeu? Mulher precisa se enfeitar mais, né? As mulheres parecem que estão enroladas em papel de presente. Pois é. Então, aqui a gente mostrando ainda mais algumas outras imagens. Quer dizer, imagina que tem essas fotografias belíssimas, né? A descrição de tudo que vocês passaram, os lugares pelos quais você passou. Aliás, você faz como um diário mesmo de bordo, né? Aqui a gente tem essa possibilidade de ver dia a dia o que é que vocês fizeram, as decisões que vocês tomaram. É realmente fantástico, né? Uma aventura belíssima. Tenho aqui algumas imagens, vou mostrar aqui algumas imagens também, em fotografia. Aí com os alunos, né? É, dos alunos aqui no Fraternidade. E a Marinha tocando Cisne Branco, a música na saída, entendeu? Pois é. E a gente ainda tem muito mais que vai mostrar para vocês daqui a pouco, depois do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje eu estou tendo aqui o prazer de receber uma pessoa no Brasil que fez 5 voltas ao mundo, 3 em solitário, Aleixo Belov. Aleixo, você fez a 4ª volta ao mundo, que nós falávamos anteriormente e tal, e trouxe esse grande presente para a gente, que foram as imagens que você fez que constassem como tipo encartes desses livros que você escreveu também, né? Como é que era esse dia a dia para essas imagens todas que vocês conseguiram coletar? Qual era a sua ideia? Não, a gente vai filmando, entendeu? A gente vai vendo as coisas interessantes, vai filmando, depois escolhe, faz uma seleção e faz um DVD, porque com palavras, às vezes é difícil descrever certas coisas. Um filme mostra muito, completa. Então, eu escrevo esses livros para a juventude brasileira e para as outras pessoas também, mas principalmente para que elas possam ver como as coisas acontecem. Eu só vou mostrar para as pessoas aqui para elas saberem exatamente como é que vem, né? Esse já é o último livro dele, que é o Alaska, mas é assim que vem. Ou seja, você tem o livro e nessa contracapa aqui você já tem e no um fundo DVD. Tem outro. E no fundo, vou abrir também para mostrar para vocês, tem outro, porque são muitas e muitas imagens também, né? E que a gente sonha, eu também sonho ter isso um dia no cinema, né? Porque se você consiga reunir tudo isso, esse último uma bela livro história. Tem 158 mil palavras e 2 filmes. Então a pessoa pode ir navegando comigo. Eu faço esses livros e esses filmes para a pessoa que não teve a oportunidade de navegar. Navegar em casa, através do livro, sonhar, quem sabe. O resto só Deus sabe. Bem, depois da 4ª volta ao mundo, você produziu uma viagem e um livro, que é essa aqui, Antártica. Conta um pouquinho como é que surge essa ideia. Você não tinha ido lá ainda, né? A ideia de Antártica é antiga. Na realidade, eu já tinha estado na Antártica com Oleg Belly, um amigo meu que tinha um barco muito bom. Eu fui com ele para a Antártica, mas isso 25, 28 anos atrás. Depois, quando eu construí o Fraternidade, eu já construí um barco polar. Ele tem, todas as paredes dele são duplas, tem 12 centímetros de isolamento térmico, que é para poder ir para esses lugares Antártica. Então, nós fomos na Antártica, fomos lá ver os pinguins, os icebergs, as geleiras, o tempo todo, o frio e assim por diante, navegando, empurrando o gelo, o mar coalhado de gelo, a gente empurrando aquele gelo para poder passar. Foi muito interessante, foi muito interessante.
primeira parada nossa na Antártida. Acabamos de atravessar a passagem de Drake. Foi uma janela de tempo maravilhosa. Não pegamos ventos muito duros. E estamos aqui, felizes. Vamos agora descansar. Amanhã a gente vai passear. Então, Aleixo, essas imagens aí da Antártica, como é que você viajou antes? Você estava falando da Polinésia, deu volta ao mundo e tal, mas chegar num lugar completamente congelado, aí me parece que nessa viagem à Antártica foi assim a primeira vez dentro desse formato, né? Como é que foi? Quais foram os desafios? A viagem na Antártica, a gente vai para o sul da Argentina, do Chile ali, e depois a gente tem que atravessar o Drake, a passagem de Drake. É uma das regiões mais tempestuosas do mundo. Então, é um desafio. Então, como é que a pessoa faz? A gente fica lá esperando uma janela de bom tempo. Ninguém atravessa assim de qualquer jeito. Aí, quando vem 2, 3 dias de bom tempo, aí você atravessa a vela e motor. E foi muito difícil a chegada, porque teve uma neblina muito grande. Eu tinha medo de me chocar com os icebergs. Se eu andasse devagar, a janela terminava e eu pegava uma depressão forte. Se eu andasse depressa, eu podia bater no iceberg, não dá tempo de desviar, porque a neblina estava tomando a visão. Mas deu tudo certo. Aí chegamos lá, subimos aquelas geleiras, passeamos, vimos Encontraram os vários pinguins, aquelas focas, todos os animais, os né? pinguins andam descalços em cima do gelo e não reclamam nada. Nada. A tripulação estava preocupada com o frio, isso e aquilo, mas todos aceitaram bem, todos estavam loucos para ver a Antártica. Então o frio foi superado e a gente fez tudo direitinho. E essa viagem foi em quanto tempo, né? Você foi e A voltou? gente parou na Antártica em 4 locais. A gente chega no lugar e para, e passeia, anda lá por cima dos gelos, isso depois muda para outro e assim por diante. Pois é, nessas viagens você encontra também outros navegadores. Me parece que nessa viagem da Antártica você encontrou também um navegador bem especial, né? Tinha vários barcos. Kip Nova, que era um grande amigo meu, e eu encontrei ele lá, ele estava com barco. Já a segunda vez que eu encontrava ele, coincidência, 2 vezes que eu estive na Antártica, 2 vezes encontrei ele. Na realidade, como comandante, foi a primeira vez. Eu tinha ido antes com o Oleg Belly como tripulante, entendeu? Vamos falar do Alasca, mas antes eu quero lembrar um momento aqui também, que eu acho que foi de grande coragem, um dos momentos de coragem que é necessário para a gente navegar, né? Num barco ou na vida, a gente enfrenta isso também, o que acontece num barco, no mar, acontece aqui em terra para a gente também. E se refere ainda, me parece, à sua 4ª viagem ao mundo, que foi quando você teve que enfrentar um local onde tem ainda piratas, não é isso? É verdade. Na Somália, mais ou menos. Isso. Eu cheguei na Índia, e então só tinha da Índia em diante, eu podia descer pela África do Sul, lá não tem pirata, atravessar e chegar no Brasil, como eu fiz outras vezes. Mas eu queria ir para a Ucrânia. Para ir para a Ucrânia eu tinha que subir e pegar o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho começa encostado na Somália. Então, muitos barcos, inclusive navios, estavam sendo sequestrados pelos piratas da Somália. Então, juntou-se um grupo de vários barcos, foram se reunindo lá na Índia, então foi assim, um grupo de barcos, entendeu? E tinha um holandês lá que conhecia tudo, tinha todos os telefones de todas as capitanias dos portos, das regiões, que podia pedir ajuda caso houvesse algum problema. Nós, felizmente, não tivemos problema, mas um barco dinamarquês com 7 pessoas foi sequestrado e desapareceu, e um barco americano que tinha 4 pessoas. Eles pediram ajuda, quando a ajuda chegou, os piratas mataram os 4.
porque ninguém pode atirar no pirata se o pirata não estiver lhe apontando a arma. Mas o pirata atira em qualquer um, qualquer hora, não pergunta nada a ninguém. Mas é incrível que até hoje, assim, a pirataria exista realmente. Pois é, assim. existe. Dizem que é quase assim uma vingança, porque a Somália ficou sem governo, várias tribos brigando entre si, ficou sem governo, e que todos os outros países foram para lá com os barcos de pesca e pescaram todos os peixes na costa da Somália, sem licença, sem nada. Que algumas potências mundiais jogaram o lixo atômico na Somália. Já pensou? E não é só isso, não. Eu estive agora, nessa última volta ao mundo, que eu fui na 5ª volta, eu passei nas Ilhas Marshall e tudo. Tem uma opção de ilha cheio de lixo atômico que nossos americanos do norte deram de presente para aquelas ilhas. E agora, com o aquecimento global, o mar está subindo, o negócio que estava envelopado em concreto está rachando. Eu li recentemente no jornal, não estou inventando, nem ouvi essa região. Eu sabia que o pessoal de lá tinha grande ressentimento contra o pessoal que fez ali, da terra deles, fez a lata do lixo. Que coisa, né? Bem, vamos então a algumas imagens desta derradeira viagem, porque eu nunca acredito que seja realmente a última viagem de Aleixo. Sempre tem muito mais por vir. Brasília, Sailing Boat, Fraternidade Homem, Narina, Ponto, Escola. Saímos de Salvador com a intenção de chegar no Alasca. Demorou 6 meses e meio, mas chegamos. Isso é que é importante. E agora estamos aqui, no mar coberto de gelo e com a geleira ali parindo pequenos pedaços de gelo sem parar. Estamos satisfeitos. Agora é o caminho de casa. Bem, uma coisa eu te digo, esse é o som que eu mais amo na minha vida, é esse da água do mar. Aleixo, então, vamos falar do Alasca, né? Como é que você resolve partir lá para o Alasca? Porque a gente imagina assim, né, que uma viagem começa, eu pelo menos imagino, que você sabia onde você queria ir, sabia por onde ia passar e sabia por onde ia voltar. Enfim, como se fosse uma linha reta. E navegar não é essa linha reta. É preciso, mas não é uma linha reta, né? Porque coisas acontecem e têm que ser resolvidas também. Conta um pouco a respeito dessa emoção da viagem ao Alasca. Eu tinha feito várias voltas ao mundo pelos trópicos. É muito bom que a gente fica sem roupa, toma banho em água quente, isso e aquilo, né? Toma banho de mar. E depois eu fui na Antártica. Isso é o gelo do sul, faltava o gelo do norte, que é o Alasca.
Então eu planejei uma viagem para o Alasca. Resultado, cheguei no Alasca, andei pelos canais lá, cheio de ursos, cheio de aves grandes, entendeu? Cheio de gelo, cheio de correntezas, de ventos, isso e aquilo. Passei. Só que aconteceu que depois que eu visitei o Alasca, eu só tinha uma meta, visitar o Alasca. Eu tinha que trazer o barco de volta. E o caminho de volta era muito mais longo do que ter levado o barco até o Alasca. E aí eu não sabia por onde voltar. Tinha tanta dúvida. Terminei tomando um rumo e concluí minha 5ª volta ao mundo. Estive navegando no Pacífico Norte, que eu conhecia menos. Cada ilha pequenininha com pessoas maravilhosas morando naquela natureza. A gente viu imagens ali da Micronésia belíssimas também, né? Você teve que parar em alguns lugares por causa de ciclones, né? Esperar um tempo para poder continuar. Eu parei no México para esperar passar a estação de ciclone. E antes dela acabar completamente, eu já estava indo de novo, entendeu? E nessas ilhas pequenas no Pacífico Norte, encontrei pessoas maravilhosas, pessoas que ainda vivem em regime tribal, que trabalham juntos, pescam juntos, dividem o peixe junto. Os homens trabalham com os homens, as mulheres trabalham junto com as mulheres. E quase não usam roupa, e numa paz maravilhosa. Uma água de uma transparência nunca vista. E quando entrava na água, eu não queria sair mais. E assim eu fui visitando essas ilhas, depois voltei pela Polinésia de novo, pela Indonésia, que diga de novo assim, fui, e terminei chegando ao Brasil. Entendeu? Foi a 5ª volta. E aí foi recebido, como a gente viu ali, né? Sempre eu sou recebido, sempre eu sou recebido, o pessoal me recebe muito bem. Só que é uma alegria, viagem, né? Todo mundo vence junto com você, a trajetória. Cada viagem que a gente dá mais, a gente passa a ser mais conhecido, então mais recepcionado. E agora eu não posso andar pela rua que as pessoas me dizem, você é Aleixo, que Deus lhe guarde, lhe proteja, lhe dê vida longa, que você não sei o quê, você... Aleixo, você se sente realizado? Olha, isso, saber que você é querido onde você mora, dá uma satisfação, uma alegria no coração imensa. E o que está faltando ainda? Porque você já vai realizar, tem uma fundação, né? Isso. Uma fundação Aleixo Beloff, um museu náutico, como você falou. Agora, eu comprei um casarão enorme no Largo de Santo Antônio, um 8ão, e lá eu vou fazer o museu. Dia 6 de janeiro, agora próximo, vai começar a obra, a construção desse museu por dentro, porque o casarão é oco, não tem nada dentro. Fazer 2 lajes, e o ISPAM já aprovou uma parte. Isso tudo com o objetivo de disponibilizar todo o seu acervo? Todo o meu acervo, tudo que eu descobri, que eu trouxe, as obras de arte, os búzios, os livros, as cartas náuticas, encebadas e salgadas, porque a gente toma pouco banho no mar, onde eu marquei todas as minhas passagens. Mas isso já é uma doação sua, mais uma vez, à sociedade, eu já estou me né? despedindo da terra. Eu quero deixar isso pronto para poder fazer a última e derradeira viagem, aquela que a gente vai e não volta. Navegar em outros planos, na realidade, né? Mas antes de navegar em outros planos, eu quero saber para onde é que o Canto da Sereia está te chamando. Eu quero ir para o norte de novo. Quero ir para o norte de novo. O gelo do norte. Mais uma vez. Eu quero ir, não sei se vou, porque eu não bati o martelo, mas já comprei 2 motores, porque o barco já tem 10 anos. Eu comprei 2 motores novos, com o dobro da potência para instalar, para poder empurrar gelo lá pelo norte. Nessa daí, eu vou me escalar para ir também. Quem sabe o próximo programa, eu estou nesse barco. Quando eu estava no Havaí, eu lhe chamei para você vir navegar comigo. Às vezes a gente não tem essa oportunidade, mas te digo, perdi. Eu ia lhe sequestrar e você não ia voltar mais para a TV Educativa, imagina. Nunca mais. Aleixo, foi um prazer grande ter você aqui. Obrigado. Né? Você sabe que você é detentor do meu maior, não só estima, mas também você é um homem que eu admiro assim muito, muito, muito pela sua capacidade de planejamento, de realização, pelo amor que você tem, pela doação que você faz também generosamente às outras pessoas, de tudo que o Brasil e a Bahia de Todos os Santos pôde te proporcionar também. Grata mais uma vez por essa entrevista. Muito obrigado. A gente está encerrando assim
mais um programa e vamos pegar esse exemplo do Aleixo, né? Para planejar e colocar a nossa vida num rumo e navegar, porque navegar sempre é preciso. Um beijão e até a próxima semana, se Deus quiser.